noite. Essa é a segunda aula de matemática para os alunos do 8º ano e os assuntos que serão abordados são ângulos formados por retas paralelas, página 148, bissetriz de um ângulo, página 151, polígonos, página 155, ângulos dos polígonos convexos, página 160. Todas as informações que tem aqui também vão ser enviadas para vocês. Uma ficha em forma de PDF, que aí vai ter todas as informações que tem nessa aula, tem algumas coisas acrescentadas, exemplos que vocês podem utilizar para responder os exercícios do livro. E qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, que aí eu tento tirar as dúvidas de vocês, certo? Então vamos lá. Aí temos ângulos formados por retas paralelas, página 148. Então, as retas paralelas são aquelas que não se intersectam em nenhum ponto. Então, se eu tenho duas retas e elas não se tocam em nenhum ponto, a gente considera essas retas como retas paralelas. Elas são paralelas uma à outra, certo? Uma reta transversal, ela é transversal quando ela intersecta apenas um ponto em uma das outras retas. Então, eu tenho aqui, foi dado o exemplo, reta R e reta S. Elas são paralelas, porque elas não se tocam em ponto nenhum. E temos aqui a reta T. Essa reta T está tocando a reta R em um ponto e está tocando a reta S em um ponto. Significa que essa reta T é transversal à reta R e à reta S, certo? Pronto. Os ângulos formados por essas retas, essa transversal, por essas retas paralelas e essa transversal, podem ser classificados de duas formas. Ângulos externos, que são os externos a figuras, e ângulos internos, que estão dentro da figura. Então, essa parte de amarelo aqui são os ângulos internos, e essas partes de fora aqui, os azuis, são chamados de ângulos externos. Então, A e B são ângulos externos, D e C internos, E, F internos, H e G externos, certo? Sabendo que os ângulos formados pelas retas R e S são iguais aos formados pelas retas R e T e S e T, eles têm ângulos iguais, então vamos fazer os ângulos correspondentes. A gente viu no ano passado que existem ângulos correspondentes, que significa que eles são iguais, mas agora a gente vai ter uma aproximação maior dessas informações. Vamos ver. Então, ele diz aqui o seguinte, que o ângulo A, ele é correspondente ao ângulo E, significa que eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, eu digo aqui na minha figura que esse ângulo aqui é 10. Se eu sei que aqui é 10, se o A é 10, então meu E também é 10. Por quê? Porque eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, ele possui a mesma medida. Então, quem são os correspondentes? A e E, B e F, C e G e D e H. Eles são correspondentes nessas ordens que eu falei, certo? Então, eu já sei que se A for 10, E é 10. Se B for 20, F é 20. Se C é 5, G é 5. Se D for 100, H também é 100, certo? São correspondentes, então possuem a mesma medida. Vamos ver o próximo. Ângulos opostos pelos vértices são congruentes. A gente já viu que os ângulos opostos pelos vértices na aula anterior, eles são congruentes. Significa que se eu tenho um ângulo aqui e esse ângulo aqui, ele é a mesma medida desse daqui. Por quê? Porque aqui existe o vértice é o ponto de encontro de duas retas. Então, se esse ângulo aqui é igual a esse, se esse ângulo aqui for 10, ele aqui também é 10. Por quê? Porque eles são iguais, pois são opostos pelos vértices, certo? Aqui, nessa figura, a gente tem os ângulos que eles têm a mesma medida. Eles têm a mesma e estão de mesma cor, porque aí facilita para vocês visualizarem. Então, eu tenho aqui, ó, esse tem a mesma medida desse, certo? Aqui tem a mesma medida desse, ok? Aqui eu coloquei as configurações as letras que são iguais, decorrente da figura anterior que a gente viu. Então, a gente viu que A é igual a E, só que eles são opostos pelos vértices de C e de G. Logo, A, C, E e G são iguais. Por quê? Porque A e E são concorrentes. Mas A e C são ângulos opostos pelos vértices. Então, todos esses daqui são iguais. A mesma coisa está aqui nessas informações.
Eu botei um exemplo aqui, a gente vai responder para visualizar melhor essas informações. Então, sabendo que as retas RS são paralelas e são interceptadas por uma reta transversal T, determine o valor de x. Então, eu tenho aqui 2x menos 60 e esse ângulo aqui, x sobre 2 mais 30 graus. Eu vi que os ângulos, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo daqui de baixo, certo? Então, eu sei que 2x menos 60 graus é igual a esse ângulo daqui. Só que o seguinte, lembra que ângulos opostos pelos vértices, eles também são iguais. Então, se eu sei quem é esse ângulo aqui, eu posso igualar esse aqui. Quem é esse meu ângulo? 2x menos 60. Por quê? Porque eles são correspondentes. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse daqui. E como esse ângulo aqui é oposto do vértice desse, porque aqui é um vértice, e eles são opostos pelos vértices, eles também são iguais. Então, o que é que eu vou fazer para responder isso? Vou pegar o 2x menos 60 e igualar a x sobre 2 mais 30 graus. Vamos ver aqui. Aqui as respostas. Os ângulos apresentados na figura podem ser classificados como altérrios externos e possuem, portanto, a mesma medida. Sendo assim, podemos fazer 2x menos 60 graus é igual a x sobre 2 mais 30 graus. Foi o que eu disse que tinha que igualar, porque eles são iguais. Pronto. Aí agora a gente vai colocar números de um lado e letras de um lado e números do outro. Só que quando a gente passa um número para o outro lado da igualdade ou a letra para o outro lado da igualdade, ele muda o sinal. Então, se ele é positivo, passa a ser negativo. Se ele é negativo, passa a ser positivo. Aqui nesse caso, o x é positivo. Quando não tem nenhum sinal na frente, significa que ele é positivo. Então, a gente está passando ele para o outro lado. Então, ficou 2x menos x sobre 2 igual a 30, porque ele já está aqui. E 60 está negativo desse lado, passa positivo. Aí aqui, ó, denominadores diferentes, eu posso somar? Não, eu tenho que deixar no mesmo denominador. O MMC entre 2 e 1 é 2. Então, aqui, ó, colocou o 2 aqui e aqui também mudou. Então, ficou 4x menos x sobre 2 igual a 90 graus, certo? Aqui, para responder isso, vocês precisam utilizar o MMC de frações para poder responder. Deixar no mesmo denominador, porque a gente não consegue somar frações com denominadores diferentes. Então, a gente precisa deixar no mesmo denominador para conseguir fazer essa soma. Então, aqui eu somei 4x menos x dá 3x sobre 2. E repetiu 90, certo? Quem está dividindo desse lado, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, ficou 3x é igual a 90 graus vezes 2. Aqui, 3x, eu repito, 3x é igual a 90 vezes 2 dá 180. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, ficou x é igual a 180 graus dividido por 3. Logo, x é igual a 60 graus. Portanto, o x que ele pede na questão é igual a 60 graus. Vamos para o próximo. Pronto. Aqui a gente vai ver agora as bissetrizes de um ângulo, página 151. Então, observe aqui a figura. Eu tenho a reta, a segmento de reta OA e OB. E esse segmento de reta tem o outro segmento de reta aqui no meio, que é o OC. Esse OC, ele está dividindo esse ângulo. E percebe que esse ângulo aqui tem 20 graus e esse daqui também. Significa o seguinte: a bissetriz de um ângulo é um segmento de reta original do vértice que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tenho um ângulo de 60 graus e eu quero saber quanto é que vai medir sua bissetriz, onde ela vai passar, ela vai dividir o ângulo exatamente em duas partes iguais. Então, vai ficar um ângulo de 30 e outro de 30. Aqui, o ângulo original é de 40 graus. Passei a bissetriz, ficou um ângulo de 20 e outro ângulo de 20. Então, a bissetriz é o segmento de reta que divide um ângulo em duas partes congruentes, duas partes iguais. Então, sabendo dessa informação, vamos tentar responder aqui. Sabendo que o segmento de reta OP é uma bissetriz, encontre o ângulo OAB. Então, aqui, ó, o OP é um segmento de reta e é uma bissetriz.
e divide o ângulo OAB em duas partes iguais. Se são duas partes iguais, eu já sei que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Se são iguais, eu faço o quê? Igualo. Igualei aqui, ó. Então, 2x mais 8 é igual a 3x menos 10 graus, certo? Aí lembra aquele macete de função de equação de primeiro grau. Se está no lado da igualdade com o número positivo, passa para o outro lado negativo. Então, ficou 2x menos 3x é igual a menos 10 graus menos 8 graus. O 8 aqui está positivo, por isso que ele está negativo desse lado, porque passou para o outro lado da igualdade. Se trocar do lado da igualdade, tem que trocar o sinal, certo? Aí aqui eu tenho R$2, gastei 3. Eu fiquei devendo quanto? Fiquei devendo R$1, né? Porque se eu tenho R$2 e gasto 3, eu fico devendo R$1. Então foi isso que aconteceu aqui, ó. Menos x é igual a menos 10 menos 8 dá menos 18. Só que aqui ficou negativo, a gente pode deixar, a gente multiplica por menos 1, menos com menos, mais. Então, x igual a 18 graus, certo? Quando a gente está falando em medidas, a gente não pode, em hipótese alguma, deixar o valor de x negativo, certo? Ele sempre tem que ser positivo, porque não existe uma medida, por exemplo, menos 3 metros. Não existe uma casa com menos 3 metros. Não existe um campo de futebol com a área de menos 5. Como a gente fala de medidas de coisas, a gente não pode deixar esse valor negativo. Então, a gente tem que procurar a melhor forma possível para ele ficar positivo. Vamos para o próximo.